Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores adolescentes determinados para o bem. Começa mais uma semana, não é? Graças a Deus estamos juntos para ouvirmos um pouquinho mais dos recados de Deus para a nossa vida prática. E sabe que a gente está no livro de Juízes. Nós estamos na leitura deste livro de Juízes. E começa, logo no comecinho ali do livro, tem a história de uma juíza, Débora, e eu fico impressionada de ver que tem gente que não lê a Bíblia e fala que a Bíblia é preconceituosa contra as mulheres. Lê a Bíblia, meu filho, antes de dizer qualquer coisa, né? Como é que você vai falar de algo que não pesquisa? Então você que está ouvindo adolescente, se alguém falar, a Bíblia não, as mulheres eram coagidas, as mulheres eram reprimidas. Aí você pega lá no comecinho do livro de Juízes e já mostra a história da juíza Débora. Uma mulher como líder, muito nobre essa mulher. Aliás, minha mãe queria me chamar de Débora, gente. Quando nasci, que ela acabou mudando de nome, porque a minha avó não falava direitinho Débora, ela queria que pronunciasse bonitinho, certinho o nome Débora, né? E acabou trocando para Raquel, mas era para ser o nome dessa juíza, Débora, e a mãe escolheu, né, desde o comecinho, e deseja que sejamos, né, bons juízes, e o bom juiz é aquele que entrega a vida para Deus, entrega os caminhos, os planos, para saber julgar corretamente. E não é fácil, coisa difícil. Acho que a mais difícil que eu conheço é julgar com retidão, julgar com justiça, já que nós conhecemos só parte das coisas, né? É muito parcial nossa visão, o que chega até a gente, às vezes nem é a verdade. Então, assim, só Deus mesmo, né? Ele sabe nos orientar para sermos justos no julgamento. E claro, né, as intenções só Ele sabe, como nós já estudamos aqui, tanta coisa que só mesmo Deus para nos orientar. Mas tem gente que julga corretamente. Jó é um exemplo disso, né? Deus fala que era um homem justo, era um juiz reto, hein? Juiz honesto. Ó que lindo. Bom, indo à história dos juízes, continuando, já estudamos sobre Gideão na época dos juízes, as conquistas de Gideão semana passada, e agora entramos na história de Sansão. Foi colocado como juiz do povo de Israel. E é interessante a gente acompanhar, está lá, você pode ler na sua Bíblia em Juízes capítulo 13, a história dessa semana, não é? Sansão foi escolhido por Deus desde o ventre para essa missão, para defender o povo de Israel. E é interessante que Deus sempre tem um propósito para cada ser humano. Então, a gente vai pensar um pouquinho, começar essa semana pensando a respeito dos dons, gente. Deus, quando você foi gerado, já tinha um propósito para você. A pergunta é: você se sente inserido no propósito de Deus? Você se desvia dos propósitos dele, usando os dons que ele deu para serem aplicados para o bem? É tempo de a gente pensar. Com frequência, às vezes nós nos sentimos impotentes, incapazes de mudar o mundo ao nosso redor, não é? Ou até mesmo algumas circunstâncias na nossa própria vida. Mas o que é pior? Sentir-se impotente ou usar mal o incrível poder concedido por Deus. Veja que todos nós, como diz o nosso guia de estudos aqui, nascemos com dons concedidos por Deus. Ensinar, habilidade para as artes, quem sabe, organização, administração, música. Ó, bom humor é dom, sabia? Carisma também. Agora, a questão é para a gente pensar. Sansão recebeu dons especiais, nós conhecemos que um deles foi a força, né? O maior dom, quem sabe, dado para Sansão foi a força física. Agora vamos pensar nos dons que Deus nos dá, que Ele nos concede, que Ele planejou para a gente. Podemos usar esses dons para criar ou podemos usá-los para destruir. A história ela está marcada com as ações bárbaras das pessoas dotadas de dons. Exemplo, Adolf Hitler, Joseph Stalin e Idi Amin. Eles fizeram grandes coisas acontecerem, mas tornaram o mundo um lugar pior. Por quê? Porque eles usaram para o mal os dons concedidos por Deus.
Então, nós temos que lembrar que a história se esqueceu de inúmeras pessoas que poderiam ter realizado muito, mas cujos vícios extinguiram a luz que poderia ter brilhado bem intensamente. No caso de Sansão, os seus hábitos de autodestruição, gente, o impediram completamente de cumprir o plano de Deus para a sua vida. Então vamos analisar direitinho. Você tem habilidades que Deus concedeu, com certeza você tem. Ele já planejou desde o início da sua vida, desde a sua gestação, desde quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, né? Diz a Bíblia que ele já planejou algo para todo ser humano que existe nessa face da terra. Agora é hora de a gente pensar: o que Deus me deu? Para que eu estou usando? Para o bem ou para o mal? Para só me beneficiar ou ajudar a outros? Né? Vamos pensar com carinho, como citamos aqui alguns exemplos de pessoas que tiveram habilidades. Hitler, por exemplo, né, se comunicava bem. Talvez não escrevesse muito bem, alguns dizem que não escrevia muito bem, mas falava muito bem, tinha uma boa oratória. E aí, veja, influenciou massas para o mal, para a destruição, para o preconceito, para o ódio, para a raiva, né? Tudo que ele tinha para o bem, que Deus concedeu, usou para o mal. Que a gente pense com carinho, né? Sansão recebeu um privilégio, um dom, uma habilidade para salvar, para ajudar, para livrar do mal. E ele acabou cedendo e usando para o mal. Que Deus possa nos fazer pensar, então, qual é o seu dom, qual é a sua habilidade. Use para o bem, determine-se em usar para o bem, porque todos nós recebemos de Deus discernimento, habilidades, recursos para sermos úteis para quem está juntinho da gente, viu? Perto de você. Começa a analisar essa semana como é que eu estou usando a habilidade que eu tenho. Só para conquistar um bom emprego? Só para me projetar socialmente? Só para dizer que eu sou um excelente aluno e tiro boas notas? É para quê? É para ser útil a alguém. Esse é o plano de Deus para os filhinhos dele que ouvem hoje o Adolescente. Analisando isso, desejo que você tenha um excelente dia, uma ótima semana, um mês maravilhoso, mês de outubro. Que Deus possa estar conosco então nesse novo mês. E não se esqueça de dar um pulinho no nosso canal do YouTube, dar o seu joinha, que vai compartilhar essa mensagem de esperança, de bênção e de orientações de Deus para outras pessoas. Juntos somos, aqui, adoradores determinados para o bem. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!